Continuando então, retornando nesse segundo bloco, temos a questão 9. Acerca da competência, assinale a opção correta. A. A competência para o julgamento da ação de interdição é o foro do domicílio do interditando, de forma que, se este mudar de domicílio, o processo deverá ser deslocado. A primeira parte da questão está correta. Realmente a competência para julgar a ação de interdição é o foro do domicílio, na verdade, é o foro do domicílio do seu representante, mas que pelo Código Civil, o domicílio do interditando é o domicílio do seu representante. Então até poderia interpretar que a primeira parte estaria correta, em razão disso, conforme o artigo 98 do CPC. Segunda parte, de forma que, se este mudar de domicílio, o processo deverá ser deslocado. Assim como já analisamos numa questão anterior, temos o artigo 87, estabelecendo que são irrelevantes posteriores modificações, no estado de fato ou de direito. E essa mudança de domicílio durante a ação é uma modificação do estado de fato, considerada irrelevante. Por isso não haverá deslocamento de competência por essa alteração. Letra A, portanto, está falsa. Letra B. A superveniente criação de vara federal no município onde tenha sido ajuizada e julgada a ação, na época da execução do julgado, não acarretará nova fixação de competência. Questão B está falsa, porque na hipótese de criação de vara federal, se encaixa exatamente na exceção do artigo 87. Quem tiver em casa, abra aí, por favor, o artigo 87 do Código de Processo Civil. Esse artigo é muito importante, cai muito em questão de prova. Então ele prevê, mais ou menos assim, estou falando aqui de cabeça, então você acompanha e me corrija aí, pela internet. O artigo 87 diz que determina-se a competência no momento em que a ação é proposta, sendo irrelevantes posteriores modificações, no estado de fato ou de direito. Então, proposta a ação, se estabelece, fixa a competência, se perpetua a competência, aproveitando o nome do princípio perpetuatio jurisdictionis. E o que acontecer durante a ação é irrelevante. Essa é a regra, esse é o princípio. A segunda parte do artigo, ele prevê que, salvo quando suprimir o órgão judiciário ou alterar a competência absoluta. Então, nessas duas hipóteses, supressão de órgão judiciário ou alteração da competência absoluta, é que vai ter essa modificação de competência. No caso da questão B, criando-se uma nova vara federal, criando a vara federal naquele município, naquela localidade, vai ter uma alteração da competência absoluta, porque a criação de vara federal estabelece um foro privilegiado para julgar aquela matéria, aquela pessoa, a matéria federal, o ente federal. E por isso é uma competência absoluta, atraindo as outras ações que antes tramitavam na vara estadual. Por isso, a superveniente criação de vara federal acarreta nova fixação de competência. É errada a letra B. Letra C. Se ajuizada a ação de alimentos, o filho menor do autor mudar de domicílio, haverá, por força de lei, modificação da competência de foro. Nesse caso, teremos a aplicação do artigo 87, prevendo que a posterior modificação de domicílio não altera a competência. Contudo, nessa letra C, existe uma exceção onde o STJ, julgando o conflito de competência conflito de competência 114.461 de São Paulo, admitiu a mudança de competência quando houver mudança de domicílio do alimentando. Então estabeleceu-se uma exceção à regra da perpetuatio jurisdictionis do artigo 87 do CPC, aonde, no caso específico da ação de alimentos, quando a parte muda, quando alimentando altera o seu domicílio, a ação também será alterada, a sua competência será deslocada para o foro competente, para o novo domicílio do alimentando. Contudo, a letra C permanece como falsa porque isso acontece não por força de lei, como está dito na questão. Vou até destacar aqui o trecho. Não é por força de lei, é por força da jurisprudência. Por isso, está errada a letra C. Letra D. Caso o réu, cujo domicílio tenha servido de base para a fixação da competência, seja julgado parte ilegítima, impor-se-á o reconhecimento da incompetência do juízo. Letra D, assim como nos demais enunciados que já analisamos aqui, também está falsa porque
Só se altera a competência depois de proposta a ação se modificar a competência, se ocorrerem uma das duas hipóteses. Uma, suprimir o órgão judiciário ou alterar a competência absoluta. Nesse caso, se o domicílio serviu de competência, serviu de critério, aliás, para fixar a competência, ela foi fixada com base no critério de competência relativa, domicílio, local. E por isso, a exclusão dessa parte não altera a competência porque ela foi estabelecida em razão da competência relativa. O que há, então, é uma modificação de competência relativa. E isso é insuficiente para deslocar a competência do juízo. Letra E. Intervindo a União como assistente em ação indenizatória em curso na Justiça Estadual, em fase de liquidação, a competência se deslocará para o foro federal. A letra E é a correta, porque a União intervindo no feito, especialmente quando ele intervém na primeira instância, que se pressupõe do caso, já que se trata de fase de liquidação, nesse caso, desloca a competência para a Justiça Federal, de acordo com a súmula 150 do STJ. E também, mais recentemente, tivemos o conflito de competência 41.705 do Amazonas, também do STJ, julgando um caso muito semelhante com esse, em que a União intervém na fase de liquidação e isso acarreta o deslocamento de competência. Vale lembrar que se a União intervém na fase recursal, não desloca a competência, tal como estabelece a súmula 55 do STJ e 518 do Supremo. Então, essa questão, o gabarito foi a letra E. Próxima questão, questão 10. Sobre modificação de competência pela conexão, assinale a opção correta. Letra A. Conexão entre causas distintas não gera conexão entre os recursos interpostos. A pergunta, em outras palavras, é se em fase recursal há ou não conexão entre as causas distintas, se você pode identificar se há ou não essa conexão e, consequentemente, reunir as ações. Letra A é falsa, porque na fase recursal também pode ocorrer a conexão e, consequentemente, a reunião de ações. Letra B. Esse fato deve ser alegado por meio de exceção de incompetência. Está errado essa letra B porque conexão e continência são alegadas como preliminar da contestação, tal como estabelece o artigo 301, inciso 7º do CPC, e não por meio de exceção de competência, a qual se serve para alegação de incompetência relativa, como prevê o artigo 112 do CPC. Letra C. A alegação de conexão suspende o prazo para o oferecimento de contestação. A falsa letra C, porque a conexão, como é alegada na própria contestação, não haveria nenhum sentido em suspender o prazo para oferecer a própria contestação. Por isso está errada a letra C. Letra D. Acolhida a alegação, os autos devem ser remetidos ao juiz competente. No caso em que se alega conexão ou continência, o processo será remetido ao juiz prevento, já que ambos são competentes de forma concorrente para o julgamento do feito. Então não haverá remessa ao juiz competente, já que ambos são competentes. Haverá remessa ao juiz prevento, conforme estabelece o artigo 105 do CPC, 106 e 219. E nesse caso, considera-se prevento o juiz. A regra é que o prevento é aquele que despachou em primeiro lugar. Mas, na verdade, existe um critério aqui. Se os juízes forem da mesma competência territorial, ou seja, da mesma comarca, ou da mesma seção judiciária, o juiz prevento é aquele que despachou primeiro, conforme o artigo 106 do CPC. Se forem de competências territoriais diversas, nesse caso, o juiz prevento é aquele em que houve a primeira citação do réu, tal como estabelece o artigo 219 do CPC. Letra E. Tal modificação deve ser alegada pelas partes, podendo o juiz conhecê-la de ofício. A letra E é a correta, porque o artigo 105 estabelece que a modificação de competência pode ser alegada vai ser alegada por conexão e pode ocorrer tanto de ofício quanto a requerimento das partes. Um detalhe que vale levantar é que se trata de uma faculdade do juiz, tal como prevê a questão, podendo o juiz conhecê-la de ofício. É uma faculdade. Essa reunião ou não de ações, conforme já decidiu o STJ por inúmeras vezes, não é obrigação do juiz. Não existe obrigação para reunir as ações. É apenas uma faculdade do juiz. Logo, a correta é a letra E. Próxima questão, questão 11.
No tocante à competência, assinale a opção correta. Letra A. No CPC, não se adota a regra da competência-competência. Essa regra da competência-competência, traduzindo, seria a regra da competência da competência. E o que significa isso? Significa que o juiz ele tem competência para controlar a sua própria competência. Então, ele, nas situações previstas pela lei, ele pode se reconhecer incompetente. A princípio, quando se trata de competência e incompetência relativa, temos a súmula 33 do STJ, estabelecendo que o juiz não pode reconhecer de ofício a incompetência relativa. Porém, tratando-se de competência absoluta, o juiz tem competência para controlar, para reconhecer, para se declarar absolutamente incompetente, tal como estabelece o artigo 113 do Código de Processo Civil. Por isso, a letra A está falsa, já que o CPC adota essa regra quando se tratar de competência absoluta. E sendo competência relativa, o juiz também ele pode, excepcionalmente, controlar sua incompetência relativa na hipótese do artigo 112, parágrafo único. É a situação de contrato de adesão, em que o juiz de ofício anula a cláusula de eleição de foro e remete os autos para o juiz competente. Letra B. O STJ não admite a reunião, em razão da conexão por prejudicialidade, de ação de conhecimento e ação de execução. Essa letra B está incorreta, porque o STJ admite sim a reunião de processo, mesmo sendo ação de conhecimento e ação de execução. Como precedente, cito aqui o agravo 1360735 de São Paulo. O STJ já julgou essa questão várias vezes, e uma questão que é muito frequente no STJ é aquela em que há uma ação de anulação de, por exemplo, certidão de dívida ativa e uma ação de execução fiscal com base na mesma certidão de dívida ativa. Nesse caso, a ação de conhecimento, que busca anular aquele título executivo, ela prejudica a ação de execução e, por isso, justifica essa conexão por prejudicialidade. Por isso, a letra B está falsa, já que o STJ admite, sim, a reunião das ações de conhecimento e a ação de execução. Letra C. Não há conexão na instância recursal. Falsa letra C, já falamos anteriormente, que na instância recursal pode ocorrer a conexão e, consequentemente, a reunião de ações. D. A existência de competências implícitas é indispensável para a garantia da completude do ordenamento jurídico. Antes de analisar o gabarito em si, vamos conceituar o que seriam competências implícitas. Competências implícitas são aquelas que não estão estabelecidas em lugar algum. Não tem previsão na Constituição, não estão previstas pela lei. No entanto, ainda assim existe uma competência estabelecida. Ela decorre do sistema jurídico. Como exemplo, eu posso citar aqui a competência do STJ para julgar o agravo de instrumento interposto na ação proposta por Estado estrangeiro, no conflito, aliás, não necessariamente proposta, mas o conflito entre Estado estrangeiro, ou organismo internacional de um lado, e de outro, pessoa domiciliada no Brasil ou município. Esse conflito ele é originariamente julgado pelo juiz federal na primeira instância. E o recurso cabível, de acordo com a Constituição, artigo 105, inciso 2º, a linha C, o recurso cabível é o recurso ordinário para o STJ. Nesse caso se discute. A sentença, então, será objeto de recurso ordinário para o STJ, não caberá apelação para o TRF. No entanto, quem julgará o agravo de instrumento interposto contra, por exemplo, uma decisão liminar proferida nesse processo? A competência será do TRF ou do STJ? Essa matéria já foi objeto de julgamento pelo STJ, em que pacificou o entendimento de que quem julga é o próprio STJ. Embora não decorra da Constituição, seria uma espécie de competência implícita, para dar completude ao ordenamento jurídico, para ser coerente com o recurso ordinário, já que o STJ exerce a competência recursal em face da sentença, também exerce competência recursal em face de recursos interpostos contra decisões interlocutórias. Por isso, relendo a letra D, para concluir, a existência de competências implícitas é indispensável para a garantia da completude do ordenamento jurídico. Essa questão está verdadeira, porque realmente esse entendimento de competências implícitas ele completa o ordenamento jurídico. Isso é indispensável para garantir isso. Então, a letra D é a correta. Letra E. Reconhecida a incompetência absoluta, remetem-se os autos ao juiz competente, essa parte que está verdadeira,
e reputam-se nulos todos os atos até então praticados. O erro da questão está nessa parte, nulos todos os atos. Serão nulos apenas os atos decisórios, e não todos os atos, de acordo com o artigo 113, parágrafo 2º do CPC. Por isso a letra E é incorreta. Iniciando então o terceiro ponto, que é processo, procedimento e pressupostos processuais, temos a questão 12, estabelecendo que, considerando-se que, em determinada demanda em curso, com partes maiores e capazes, haja a regular citação do réu, haverá o julgamento antecipado do mérito se. Então a questão trata do julgamento antecipado da lide. Letra A. A contestação apresentada pelo réu limitar-se a negar as consequências jurídicas afirmadas na inicial. Então, quer dizer, essa é uma hipótese em que autoriza o juiz a julgar antecipadamente a lide, quando o réu contesta, limitando-se a negar as consequências jurídicas afirmadas na inicial. Essa é uma hipótese. Por quê? Porque quando o réu nega apenas a consequência jurídica, ele concorda com os fatos. Concordando com os fatos, existe aqui uma revelia, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, e com isso dispensa a produção de provas e audiência, autorizando o juiz a proferir um julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso 2º do artigo 330 do Código de Processo Civil. Então a letra A é a correta. Letra B. O réu apresentará apenas defesa de mérito indireta. O que seria a defesa de mérito indireta? O que seria essa questão aqui, a defesa de mérito indireta? É aquela em que o réu ele não nega o fato que embasa o direito do autor. O réu traz um fato novo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Então vamos continuar agora partindo dessa premissa, já sabendo que seria uma defesa de mérito indireta. O réu apresenta apenas defesa de mérito indireta, quer dizer, um fato novo, mas por incompatibilidade lógica, aceita tacitamente os fatos alegados pelo autor. Essa é uma situação em que não autoriza o julgamento antecipado da lide, já que, havendo fato novo, o autor será intimado para apresentar réplica e provavelmente haverá necessidade de produção de provas em audiência. Letra C. O réu deixar de apresentar defesa, perceba aqui o detalhe interessante, defesa, ainda que tenha sido regularmente citado para fazê-lo, e a citação contiver o mandado e todos os requisitos legais. O erro da questão é que o conceito tradicional de revelia para autorizar o julgamento antecipado da lide não seria a ausência de defesa, quando o réu deixa de apresentar defesa, e sim quando ele deixa de apresentar contestação, não apenas a defesa. Por isso estaria errada a letra C. D. Um fato alegado pelo autor for apenas implicitamente negado pela resposta apresentada pelo réu em contestação, ainda que considerada como um todo. Essa situação não é uma situação de revelia e por isso não autoriza o julgamento antecipado da lide. Ainda que, se o fato alegado pelo autor foi negado pela resposta, vai ser necessária a produção de provas. Letra E. A controvérsia sobre o fato alegado pelo réu, quando da apresentação da contestação for pertinente, mas não relevante. Nesse caso, se existe uma controvérsia sobre fatos, já impede por si só o julgamento antecipado da lide. Se é relevante ou não, isso o juiz que vai analisar posteriormente na fase de provas. Então essa questão, a letra E também está falsa, já que há necessidade de produção de provas. Próxima questão, questão 13. A respeito da citação, assinale a correta. A. Nula a citação, o comparecimento espontâneo do réu não supra a necessidade de repetição do ato citatório. Nesse caso, em que for nula a citação, o comparecimento espontâneo do réu é o contrário. O erro da questão está nesse não, porque o comparecimento espontâneo supre a necessidade de citação, conforme artigo 214, parágrafo 1º. Letra B. É possível a prolação de sentença de mérito sem antes ter havido citação. Essa letra B está correta, porque atualmente o artigo 285-A ele autoriza o julgamento liminar de improcedência, exatamente autorizando o juiz a proferir uma sentença de mérito, mesmo não havendo citação. Lembrando que, nesse caso, o vencedor da ação será o réu, já que o pedido do autor será julgado improcedente. Uma outra situação, essa mais antiga, já está no Código desde a sua redação original, está no artigo 295
inciso 3º, inciso 4º, autorizando o juiz a indeferir a petição inicial para reconhecer prescrição ou decadência. São hipóteses de extinção do processo com o julgamento do mérito, também sem necessidade de citação do réu. Já que o réu será o vencedor do feito, não há necessidade em sua citação. A questão B, portanto, é a correta. Letra C. A citação válida opera efeitos, desde que não ordenada por juiz incompetente. Falso. A citação produz vários efeitos. Estão eles previstos no artigo 219 do CPC. São 5 efeitos. A citação gera como efeito a litispendência, a prevenção e tornar a coisa litigiosa. Esses efeitos são produzidos, seja o juiz competente ou não. E o juiz, mesmo sendo incompetente, aliás, os 3 primeiros quando o juiz for competente. E, mesmo que o juiz seja incompetente, a citação gera 2 efeitos, que é a interrupção da prescrição e a constituição do devedor em mora. Mesmo sendo o juiz incompetente, a citação gerará esses 2 efeitos materiais. Os 3 primeiros que eu citei são os efeitos processuais e esses 2 últimos são os efeitos materiais. Logo, a citação válida opera efeitos, mesmo que ordenada por juiz incompetente, ela vai gerar esses 2 efeitos que eu citei. Repetindo, são os efeitos de interrupção da prescrição e constituição do devedor em mora, nos termos do artigo 219 do CPC. Letra D. Rejeitada a nulidade de citação, arguida no prazo para contestação, este deve ser reaberto. No caso em que a alegação de nulidade da citação for rejeitada, a parte comparece para alegar a nulidade da citação e o juiz rejeita. Se a parte alegou apenas isso, ela vai sofrer os efeitos de não contestar os fatos impugnados pelo autor e prosseguir o processo. Ou, caso nesse ato também conteste, prossegue-se a ação a si mesmo. Então não haverá reabertura do prazo para contestar, já que a alegação de nulidade da citação feita na contestação deve exaurir a contestação, conforme o artigo 301 do Código de Processo Civil estabelece. Letra E. Acolhida pelo juiz a nulidade da citação arguida pelo réu, este deve ser novamente citado. Letra E também está incorreta, porque quando o juiz acolhe a alegação de nulidade da citação, o juiz decreta a nulidade. Esse ato é uma decisão judicial. Desta decisão, as partes serão intimadas, e desta intimação é que inicia o prazo para oferecer resposta. Não haverá, portanto, uma reabertura do prazo para contestar. Aliás, haverá, portanto, a reabertura do prazo para contestar contado dessa intimação, desta decisão. E não haverá, portanto, uma nova citação. Próxima questão, questão 14. Assinale a opção correta com referência à petição inicial. Letra A. Os juros legais não constituem exemplos de pedido implícito. Pedido implícito é aquele que não foi formulado pela parte, mas que, por disposição da lei, considera-se automaticamente incluído no pedido e o juiz tem que julgar. Inclusive, caso o juiz não julgue esse pedido, são cabíveis embargos declaratórios em razão da omissão. E, dentre as espécies de pedido implícito, se constituem os juros legais, conforme prevê o artigo 293 do CPC. Logo, a letra A é incorreta. Letra B. Segundo o STJ, o prazo de 10 dias fixado pelo juiz para que o autor emende a inicial é improrrogável. Essa questão também está falsa, porque o STJ já julgou vários casos, entendendo que o prazo para emenda à petição inicial ele é dilatório, não preclusivo. Como exemplo, temos o RESP 1133-689, daqui de Pernambuco, segunda sessão. Pacificou o entendimento de que esse prazo é dilatório. Então, caso o autor emende a petição inicial fora do prazo de 10 dias, a emenda deverá ser admitida, deverá ser processada. Letra C. Se o requerimento para citação do réu não estiver expresso na petição inicial, ele deve ser presumido pelo juiz. O requerimento de citação do réu é uma exigência do artigo 282, inciso 7º, onde obriga o autor a incluir na petição inicial esse pedido, o qual não pode, portanto, ser presumido pelo juiz. Ele deve obrigatoriamente
ser formulado pela parte. Falso. Letra D. O pedido imediato é o pedido de provimento jurisdicional, pode ser indeterminado, enquanto o mediato, que é o pedido de bem da vida, o recebimento dos valores, etc., é sempre determinado. Falsa letra D, porque o pedido, seja ele imediato ou mediato, seja qual for a sua modalidade, a sua parte, ambas deverão ser de forma determinada, conforme estabelece o artigo 286 do Código de Processo Civil. Letra E. O pedido não concludente, em relação à causa de pedir, implica inépcia da petição inicial. Letra E é a correta, porque o pedido que não é uma conclusão da causa de pedir, não decorre logicamente da causa de pedir, ele realmente implica na inépcia da petição inicial, tal como estabelece o artigo 295, parágrafo único, inciso 2º do Código de Processo Civil. Então, essa é a questão correta, letra E. Questão 15. Considerando os limites objetivos da coisa julgada, assinale a opção correta. A. Em ação condenatória, não há empecilho legal à alegação de pagamento anterior à sentença durante a impugnação ao seu cumprimento. Então, se tratando de ação condenatória, ele está tratando aqui da impugnação ao cumprimento de sentença, então já podemos pressupor que a ação já foi julgada, transitou em julgado, e o processo já está em fase de cumprimento de sentença. Vem a pergunta: não há empecilho legal à alegação de pagamento anterior à sentença? Falsa questão, porque existe sim um empecilho legal. O artigo 475-L, inciso 6º, prevê que na fase de cumprimento de sentença, a impugnação ao cumprimento, nela se pode alegar pagamento, desde que é superveniente à sentença. Então, esse pagamento anteriormente à sentença não pode ser alegado, conforme o empecilho legal do artigo 475-L, inciso 6º, aliás. Letra A, portanto, falsa. Letra B. Proposta ação que vise rescindir contrato por falta de pagamento, será inviável pretender a mesma rescisão pelo posterior encerramento do prazo contratual. A questão B está falsa, porque se o pedido foi julgado improcedente, o pedido para rescindir o contrato pela ausência de pagamento, ele não gera coisa julgada para a propositura de uma outra ação, também de rescisão contratual, mas com base em uma nova causa de pedir, qual seja o posterior encerramento do prazo contratual. Até porque o encerramento desse prazo foi posterior, é um fato novo, é uma nova causa de pedir. Por isso, ela permite a propositura de ação com o mesmo pedido, já que se configura uma nova causa de pedir, fundada em fato novo, qual seja o posterior encerramento do prazo contratual. Letra C. Não existe óbice ao fato de o autor, após insucesso na pretensão de reaver um bem, pleitear o seu equivalente. Falso. Nesse caso, existe sim um óbice, já que pleitear o equivalente poderia ser requerido na ação anterior. Então temos aqui a aplicação do artigo 474, que é a eficácia preclusiva da coisa julgada. Esse é o óbice para que o autor, após perder a ação para reaver um bem, pleiteie o seu equivalente. Letra D. Se não houver exata identidade entre o pedido e a causa de pedir das ações examinadas, não será possível identificar a ocorrência da coisa julgada. Nos precedentes mais recentes do STJ, ele vem acolhendo a teoria da identidade da relação jurídica. Veja bem, sobre coisa julgada temos duas teorias. A teoria da tríplice identidade, prevendo que para configurar coisa julgada ou litispendência, é indispensável que haja a tríplice identidade, ou seja, a identidade entre os três elementos da ação: partes, objeto, que é o pedido, e a causa de pedir. Já a teoria da identidade da relação jurídica material, da relação jurídica, ela estabelece que a relação jurídica tem que ser a mesma. Não importa se os elementos da ação serão ou não os mesmos. O que importa é que a questão debatida, a questão julgada no processo, tem que ser a mesma. Então, nesse caso, relendo a questão, estabelece que, se não houver exata identidade entre o pedido e a causa de pedir, ele está aqui partindo da ideia da teoria da tríplice identidade, não será possível identificar a ocorrência da coisa julgada. Falso. É possível identificar a ocorrência da coisa julgada
acolhendo a teoria da identidade da relação jurídica, muito aplicada atualmente pela jurisprudência. Logo, a letra D é falsa. Letra E. A ação de uso capião encontra óbice na coisa julgada em face de anterior ação reivindicatória, cuja sentença já tenha transitado em julgado e na qual não tenha havido alegação da uso capião como defesa. A letra E é a correta, porque realmente, se pretende se propor uma ação de uso capião, sendo que anteriormente houve coisa julgada na ação reivindicatória, nesse caso vai impedir a ação de uso capião. Por quê? Perceba o detalhe na parte final da questão. A sentença transitou em julgado e na qual não tem havido alegação de uso capião como defesa. Ou seja, a alegação de uso capião poderia ter sido realizada anteriormente, mas não foi feito por negligência da parte. Por isso, é de atrair o artigo 474 do Código de Processo Civil, prevendo também a eficácia preclusiva da coisa julgada. Então, se havia uma matéria de defesa que poderia ter sido deduzida anteriormente e não foi, ela se considera repelida pela coisa julgada. Essa eficácia preclusiva estabelece que consideram-se arguidas e repelidas todas as alegações que poderiam ter sido realizadas e não foram. Então, tudo que foi deduzido e tudo que poderia ter sido deduzido e não foi, considera-se deduzido e repelido pela produção da coisa julgada. Portanto, a letra E é a correta. Nesse momento, encerramos esse segundo bloco para prosseguir já com o nosso terceiro bloco. Muito obrigado.